mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, comentários, boatos, rumores que ficam ali no entorno da nossa bolsa de valores, às vezes no mercado como um todo, e sempre que desse conjunto nós conseguimos extrair interpretações ajustadas, isso pode nos levar para as melhores tomadas de decisão. Eu vou conversar hoje sobre a Auren. Depois da sua fusão, a dívida que aconteceu, a ação que derreteu, mas parece que o mercado começou a ver de uma forma diferente. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2025 e agora são 10 para 7. Portanto, já fechou o nosso pregão, fechou o pregão da Bolsa, mercado fechado, e tem algumas surpresas aí que aconteceram. Mas a gente vai olhar bem no final como a Bolsa acabou se comportando nesta segunda-feira. Antes, porém, uma rápida olhada aqui no Boletim Fox, eu não tinha mencionado ele foi publicado dia 14 de fevereiro, na última sexta-feira, e ele diz respeito ao ano de 2025, a expectativa, ela vai mudando ao longo do tempo, semana a semana a gente vai olhando para ver com aquela lanterna como a gente pode chegar lá no final do ano. Isso aqui não é para acertar, isso aqui é para a gente ter uma noção de como está o nosso caminho. Então dê uma olhada aqui, que a inflação, eles já estão projetando ela em 5,60%. Piorou em relação à semana passada. Enquanto isso, a taxa Selic, ela permanece aqui no mesmo patamar, os 15%, mas uma coisa que me chamou a atenção aqui foi que eles começaram a encolher o produto interno bruto do Brasil, agora está ali mais próximo de 2, depois que ele havia se descolado um pouquinho. Então, são sinais aí de que talvez as coisas deem uma piorada, principalmente no segundo semestre de 2025. Evidentemente, ao se confirmar esse caminho que se está tomando ao longo do ano. Mas, voltando aqui para a questão de hoje, né, foi uma reportagem que eu tirei do petróleo, o petróleo vem nos surpreendendo aí com as suas reportagens, no sentido de que tem ido muito no ponto principal naquilo que tange as empresas. Então, claro, não quer dizer que estejam sempre corretas essas informações, mas a gente dá uma avaliada no que tem ali, depois compara com o mercado e também tem o nosso feeling que a gente sempre traz aqui no final e de repente a gente chega a uma conclusão. Se a nossa interpretação estiver ajustada, as decisões, claro, começam a ficar mais assertivas, né? O perfil financeiro da Auren Energia, impactos e estratégias de dívida no contexto da fusão com a AS Brasil. Quem assina é o Mariovaldo Azevedo e é uma reportagem do dia de ontem, dia 16 de fevereiro de 2025. A questão aqui é que a Auren ela acabou se tornando foco de análise intensa e até discussões por investidores e analistas devido ao seu complexo perfil de dívida, herdou muita dívida da AS Brasil quando fez a fusão com a AS Brasil, e impactos decorrentes de sua fusão, quer dizer, por conta do impacto decorrente da fusão com a AS Brasil. Uma análise detalhada sobre a saúde financeira da empresa, explorando suas nuances de sua dívida e a posição da empresa dentro do competitivo mercado de energia, é sobre o que vai discorrer essa reportagem aqui. E, de fato, né, essa contextualização toda fez com que muitos investidores acabassem se afastando da empresa. Eu acompanho, às vezes, ali pelo aluguel de ações e percebo que, claro, né, quando começa a ter locação dessas ações, é porque, no geral, os investidores acabam apostando na queda da ação. E no curto prazo, eles acabaram acertando. Vamos dar uma olhada aqui no perfil da dívida. Nós vamos saber, de fato, como isso está quando a AS Brasil apresentar os seus resultados do quarto trimestre, porque a gente vai ter noção do que aconteceu na fusão com a AS Brasil. Falei o resultado da AS, não, o resultado da Auren. Após a fusão com a AS Brasil, a Auren Energia desenvolveu uma estrutura de dívida que levanta tantas preocupações quanto a pontos de interesses para os investidores. Então, se por um lado, alguns ficaram com o pé atrás, outros não, parei, acho que tem alguma coisa aqui. A maioria de suas obrigações, cerca de 51%, está atrelada a debêntures. Tá, mas até aí não quer dizer nada, depende de como essas debêntures vão ser remuneradas. Destaca-se uma proporção específica dessas debêntures, aproximadamente 77%, elas estão indexadas com o IPCA. Então, como a gente viu ali, né, o IPCA, a ideia que se tem para o final do ano, é de 5,6%. Enquanto que, por exemplo, se for a taxa Selic, está lá em 15%. Então, como está atrelado, aí, claro, IPCA mais alguma coisa, né, certo? Vai ficar ali meio parecido com a taxa Selic. Mas, de qualquer forma, pelo menos é um índice que tem uma contenção maior. Isso indica uma estratégia de gestão de risco, buscando uma clareza entre obrigações financeiras e a inflação, o que poderia minimizar os efeitos da volatilidade dos juros. Depois, quando a gente for ver o juro real que eles vão apresentar, a gente consegue saber com relação ao juro real da nossa economia, para ver se eles estão numa condição mais desfavorável ou não. Por isso que é preciso, né, ver o que aconteceu na apresentação do resultado da fusão das duas, a AS com a Auren. E com relação à sustentabilidade da dívida, o perfil de longo prazo das dívidas da Auren é notável. Muitos dos seus vencimentos se projetam para além de 2030, com alguns títulos estendendo até 2047. Esse alinhamento de longo prazo pode ser visto como uma abordagem prudente sob a perspectiva de gestão de risco. Tem muito tempo, né, para ver os projetos entrando em funcionamento, dando resultado e assim cobrindo essas dívidas de longo prazo. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. A relação líquida
sobre EBITDA, aliás, a relação da dívida líquida sobre o EBITDA, que é o endividamento da companhia, sobre o patrimônio líquido, são cruciais para entender a saúde financeira. Atualmente, esses indicadores estão em níveis que sugerem uma gestão eficaz. Bom, então, quer dizer, é um aspecto interessante. Nós vamos ver também, né, quando apresentar os resultados. Os investidores estão particularmente atentos à divulgação dos resultados do quarto trimestre da Auren, ou seja, exatamente como nós estamos aqui, nesse momento de maior cautela. A Auren tem oferecido bons retornos de dividendos, alcançando até 22%. Só que aqui é por conta que ela recebeu uma indenização do governo federal e a repassou através de dividendos. Então, não dá para se fiar nesses 22%. Eu acredito que vai ser bem menos. Muito provavelmente, esse ano acho que fique ali em torno dos 4%. Mas à medida que as dívidas forem sendo cobertas, é uma tendência de melhoria e também à medida que os projetos forem entrando em funcionamento. Uma recente queda nos dividendos levanta questões que deliberam sobre avaliação cuidadosa para determinar a sustentabilidade desses retornos no longo prazo. Será que esses dividendos vão se estender no longo prazo? É uma expectativa interessante. Comparativo do mercado. Quando comparado com partes, aqui pegou a CEMIG, mas a CEMIG, eles escrevem, continua insistindo em escrever aqui com S, mas enfim. A Auren mostra-se competitiva em termos de custos de dívida e eficiência operacional. Então bate pelo menos a CEMIG. Especialmente em termos de rentabilidade e retorno sobre investimentos. O ROI, né? ROI, não é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. É o retorno em função dos valores que foram investidos. A análise financeira da Auren Energia revela uma empresa que enfrenta desafios importantes, vai ter dificuldades, a gente sabe, mas também apresenta oportunidades consideráveis. Sua estratégia de gestão da dívida de longo prazo, vinculada à inflação, oferece uma certa segurança contra a volatilidade do mercado. Ele está se referindo aqui ao que se pode esperar em relação à taxa de juros, porque se caso ela dispare por conta de uma dominância fiscal, por exemplo, então pelo menos está seguro desse outro lado. No entanto, a recente queda nos dividendos e os resultados iminentes do quarto trimestre, então o pessoal está meio apreensivo em relação a isso, são decisivos para avaliar se a Auren continua sendo um investimento atraente. E veja que no dia de hoje, o Ibovespa, ele fechou a 128.552 pontos, mas ele chegou a bater a 129.500 pontos. No final das contas, terminou aqui com 0,26%. Mas a gente está falando da Auren, né? A Auren subiu no dia 4,13%. Se você for olhar das empresas que nós acompanhamos, nenhuma chegou perto disso aí. E ela fechou com R$ 8,82, sendo que na sua máxima ultrapassou os R$ 9,00, ela ultrapassou 5% no dia, e claro, né? Aí tem sempre aquelas realizações depois que o cara fez o lucro do dia, principalmente aqueles que são day traders. Então o mercado olhou de uma forma diferente com relação à Auren nesse momento. Será que o mercado sabe alguma coisa que nós não sabemos? É importante nós sabermos também que a Auren ela vai divulgar seus resultados no dia 24 de fevereiro, portanto daqui a 17 dias. Então o mercado está enxergando um outro ângulo. É importante a gente ficar atento a isso. Quem me surpreendeu no dia de hoje foi BB Seguridade. Surpreendeu, mas nem tanto. Veja que caiu 2,26%, fechando a R$ 38,00. Essa aqui nos últimos tempos estava sendo a queridinha aí do mercado. BB Seguridade já divulgou os proventos, pagará bons proventos. Hoje divulgou seus resultados, já dei uma olhada ali por cima no que esperar. Veio mais ou menos dentro do que o mercado imaginava, talvez até um pouquinho menos. Hoje é o último dia, hoje é o dia da divulgação. Amanhã vai ser feita a apresentação e eles vão divulgar qual é a Datacom, ou melhor, a Datacom, o último dia para você possuir as ações de BB Seguridade de forma a receber os proventos. Então vai ser a partir de amanhã, talvez o pessoal esteja até computando que tenha sido no dia de hoje, então ele já começou a se desfazer das suas ações, não sei. Mas de qualquer forma, não teria sentido fazer isso porque você precisa ter as ações até o final do dia. Mas alguém viu alguma coisa diferente e acabou se desfazendo de suas ações. Com relação à Auren, o mercado enxergou um outro ponto de vista, um ângulo bem diferente, e acabou olhando que talvez tenha alguma coisa aqui. Será que essa alta vai continuar? Será que ela vai voltar para os seus patamares lá dos R$11? Não sei, os próximos dias vão dizer, e principalmente quando nós vermos os resultados da Auren no dia 24 de fevereiro de 2024. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, um meu grande abraço.